Olá, meus feras! Voltamos agora para fazer exercícios Enem ou parecidos com Enem, né? Então, na primeira questão, nós temos o seguinte: o medo vem pelo correio. Cartas de Autrax fizeram com que o modo de manipular as correspondências mudasse no mundo inteiro. No ataque bioterrorista mais conhecido, cartas com bacilo provocaram 5 estados norte-americanos após o 11 de setembro, 5 mortes. Mas também foram descobertos casos de gente que aproveitou para aterrorizar um desafeto, talvez uma brincadeira com um chefe ou vingar-se de uma humilhação. No Brasil, não temos bioterroristas, só bioengraçadinhos, podemos dizer biobabacas. Aí ele me dá uma figura ali, certo? Essa figura aqui, ó, e faz umas perguntas. Vamos lá ver. Sobre os compostos utilizados no personagem da charge é correto afirmar. Então vamos lá. Quais os compostos que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, olha só aqui, eu tenho sal. Eu acho que não ficou bem. Eu tenho sal, eu tenho a farinha, eu tenho açúcar, eu tenho a maisena e eu tenho um talco aqui, né? Ok. Um dos materiais, letra A, um dos materiais utilizados pelo babaca é a da charge, a mistura simples iônica obtida da evaporação do mar. Simples iônica, substância simples é aquela que tem apenas um elemento químico, como o O2, por exemplo. Não existe substância iônica no estado simples, né? Substância simples, um elemento químico, porque a substância iônica tem que ter um metal ligado a um ametal. Bacana? Então, tá fora o A. O talco é um mineral silicato de magnésio hidratado na fórmula, beleza. Esse composto é quebradiço na fase sólida e condutor de corrente elétrica. Bom, você está vendo o metal aqui? Está vendo a metal? Então isso aqui é um composto iônico. Isso aqui é um composto iônico, então ele é quebradiço e conduz a corrente elétrica quando fundido, ou seja, para o estado líquido. Letra B, já respondemos a questão. Mas vamos ver as outras. Um envelope contém uma mistura de sal e açúcar, contendo apenas substâncias cujas partículas são coesas por interações eletrostáticas. Sal, tudo bem. Açúcar é um composto orgânico. Então, são ligações covalentes. Não tem atração eletrostática. Eletrostática tem na iônica. As interações no açúcar são intermoleculares, né? Letra D. Açúcar, maionese e farinha são formados por carboidratos. Beleza. Essas substâncias de natureza iônica. Não, tem natureza molecular, covalente. Primeiro porque só tem metal e só tem hidrogênio e a metal aí. O principal componente do sal de cozinha é o tipo composto cátion, interagem apenas com ânion. Olha como é importante você ter assistido a aula e às vezes acham, o Enem é fácil, algumas questões, né? Não é fácil, é só ler e entenda. Olha só. O cátion interage apenas com o cloro? Não. Você lembra do retículo cristalino iônico? Que cada cátion está circundado por um ânion e cada ânion está circundado por um cátion? Pois é, olha a aula aí, certo? Então, os sólidos iônicos geralmente apresentam redes cristalinas tridimensionais em que cada cátion é atraído por um ânion por interações eletrostáticas e vice-versa, viu? Então, na verdade, não é interagir só com o ânion, beleza? Então, letra B. Vamos para a próxima. Segunda questão. A lâmpada incandescente atuais tem como estrutura muito simples. Na base existe contatos de metais que são ligados dois fios rígidos que são conectados a um filamento de metal fino. O filamento fica no meio da lâmpada, protegida por uma cápsula de vidro. Os fios e o filamento estão dentro da lâmpada e cheia de gás inerte. Essa informação aqui vai ser importante. Como argônio e gás hidrogênio. Gás inerte é aqueles gases que não reagem, certo? No caso, não vão reagir com o filamento da lâmpada, é lógico. No primeira lâmpada elétrica, não existia atmosfera, ou seja, eles tiraram o ar atmosférico, inerte no tubo do vidro, e todo o ar era sugado para fora para criar um quase vácuo, ou seja, sem matéria. Beleza, aí ele faz o esquema aqui da lâmpada, tudo certo? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para as questões, né? O filamento de uma lâmpada incandescente é colocada em uma câmara livre de oxigênio para evitar a sua oxidação, certo? Que levaria, então, não tem oxigênio ali dentro, por quê? Porque ele vai oxidar. Mas se oxidar, levaria o quê? Letra A. A produção de uma substância
de natureza iônica, inviabilizando a condutividade da corrente elétrica e, consequentemente, a emissão da luz. Você precisa saber o seguinte, né? Que essa luz, a luz emitida pela lâmpada, ela é produzida quando o filamento de tungstênio, que é esse filamentozinho aqui, ó, ele é aquecido. E aí você vai lembrar da teoria de Bohr, do salto quântico de elétrons e tal, e emissão de luz, ok? Quando você fornece a ele uma corrente elétrica ou uma corrente, ou energia elétrica ou energia térmica. No caso aqui você está fornecendo, né, uma quantidade de energia que vai fazer esse filamento acender. Então dentro do bulbo de vidro nós temos o tungstênio. Tungstênio é um metal, certo? Então nós temos aqui, cadê? Onde é que está o filamento? Tungstênio. Ele é um metal. Um dos metais que tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, se você botar oxigênio ali, o que é que vai acontecer? O que é que acontece quando você tem um ferro e o oxigênio do ar? O material vai o quê? Oxidar. E ao oxidar, você lembra que o ferro ele forma um óxido, né? Não é isso aí? Então, você não tem oxigênio ali dentro justamente para o metal não oxidar. E se o metal oxidar, ele vai ter um composto de natureza iônica. Não é isso aí? E por que composto é iônico? Porque quando você botar o tungstênio com oxigênio, você vai ter um metal ligado a um metal. Bom, aí o que é que acontece? Como ele está no estado sólido, ele não vai conduzir bem a corrente elétrica. Tem essa. E além disso, ele quer o quê? Quebradiço. Beleza? Então já a resposta já é letra A. Ok? Aí letra B. A diminuição, vamos responder as outras aqui. A diminuição da pressão interna por consumo de oxigênio pode levar a lâmpada a implodir. Não leva porque o metal é muito fino, né? O filamento de tungstênio que tem lá dentro, deixa eu desenhar aqui, o filamento, aquele filamentozinho aqui de tungstênio, ele é muito fininho, né? Então a reação vai ser muito, a quantidade de oxigênio que vai oxidar e tal é muito pequena, né? Então não vai dar para tornar inviável ao ponto de uma implosão, beleza? Letra B. A combustão de nitrogênio aumenta o efeito da liberação de energia térmica. O nitrogênio é um gás inerte, né? Ele não reage, então está fora. A maior vaporização, tanto é que nas outras lâmpadas, ó, ele enche o que de nitrogênio aqui dentro. Aqui ele falou aqui, ó, argônio e nitrogênio. Então voltamos aqui. Onde é que nós estávamos, galera? Sim, a maior vaporização, letra D, né? A maior vaporização do filamento tungstênio, tal como as primeiras lâmpadas elétricas. Olha só, não vai ser a oxidação que vai levar o tungstênio a vaporizar. O que vai levar a vaporizar é a alta temperatura. Então a temperatura é que vai fazer esse cara entrar em vaporização. Beleza? O que ele quer saber em relação, olhe bem, preste atenção nas questões, tá? O filamento da lâmpada incandescente é colocado em campo livre de oxigênio para evitar a oxidação, que levaria, então, vai oxidar. E a oxidação vai fazer o quê? Vai fazer com que, não, a oxidação não vai fazer com que o tungstênio evaporize, entre evaporação e como era nas primeiras lâmpadas elétricas, certo? Letra E. A combustão mais rápida do que a provocada pelos gases argônio e nitrogênio quando a passagem. Olha, o gás argônio já está lá, o gás argônio e nitrogênio, eles são gases inertes, ou seja, eles apresentam dificuldade de reagir com outros compostos. Então eles não são capazes de oxidar o filamento tungstênio. A oxidação, o nome já está falando, tem oxigênio. Então, letra A. Vamos para a próxima.